Todo mundo carrega um segredo. Às vezes pequeno, outras vezes tão profundo que se esconde até de si mesmo. Mas o que acontece quando alguém, por acaso ou por impulso, descobre esse segredo, aquele que você passa anos tentando enterrar? Eu achava que era só curiosidade adolescente. Mas havia algo nos olhos dele, algo que dizia mais do que palavras jamais poderiam. João voltou para sua cidade natal no interior do Rio Grande do Sul com a esperança de recomeçar. Aos 27 anos, ele carregava os cacos de um relacionamento destruído, os silêncios de uma vida dupla, e o peso de ter escolhido sobreviver ao invés de viver de verdade. Comprou uma casa simples, com um quintal tranquilo, cercado por uma cerca de madeira envelhecida. A vizinhança era silenciosa. Era tudo o que ele queria: paz, anonimato, rotina. Durante os primeiros meses, ele quase não prestou atenção à casa ao lado. Um casal de meia-idade morava lá com um filho adolescente que mal saía de casa. João o via, às vezes, chegando da escola ou lavando o carro com o pai. Sempre com fones de ouvido, olhar baixo, passos contidos. Um garoto invisível tentando passar despercebido. Mas, num fim de tarde de outono, João sentiu algo estranho enquanto regava o jardim. Um incômodo, como se estivesse sendo observado. Virou-se instintivamente. Por um breve segundo, jurou ter visto um reflexo no pequeno buraco entre as tábuas da cerca. Não deu importância. Podia ter sido o vento, um inseto, ou apenas paranoia. Nos dias seguintes, a sensação se repetiu. Sempre no mesmo horário, quando o sol começava a cair e o quintal ficava coberto por uma luz dourada. João tentava ignorar, mas o incômodo voltava como um relógio. Então, numa tarde qualquer, ele decidiu testar sua intuição. Sentou-se de propósito no banco perto da cerca, de costas, fingindo olhar o celular. Manteve os sentidos atentos. E ali estava. Silencioso, contido, quase imperceptível, um olho fixo no buraco. Por uma fração de segundo, os olhares se cruzaram. O dele, o de João, surpreso. O outro, escuro, dilatado, congelado no susto. O garoto recuou de imediato, deixando para trás apenas o eco do próprio pânico. João não sabia o que pensar. A primeira reação foi raiva. Espionar alguém daquele jeito era inaceitável. Mas essa raiva se dissolveu com rapidez desconcertante, dando lugar a outra coisa. Um incômodo mais íntimo. Uma memória. Um reflexo. Porque ele reconheceu aquele olhar, aquele medo misturado com desejo, aquela curiosidade reprimida, era o mesmo que ele próprio carregava na adolescência, antes de ter coragem de aceitar quem era. No dia seguinte, ele testou os limites. Regou o jardim com mais lentidão, se demorando perto da cerca. Percebeu um vulto por trás das tábuas. Sem pressa, se afastou. A provocação não era física, era emocional. Um jogo silencioso em que um apenas respirava, e o outro tentava não tremer. Nenhum dos dois dizia uma palavra. Lucas. Esse era o nome dele. Tinha 18 anos, João soube pela vizinha que comentou casualmente numa ida ao mercado. Estava no último ano do ensino médio, tímido, bom aluno. Vive no mundo dele, dissera ela. João ouviu e não respondeu. Era exatamente isso que o fazia parecer tão familiar. Naquela semana, os olhares através da cerca viraram rotina. João fazia questão de manter os movimentos naturais, mais lentos. Nada sexual. Nenhum gesto provocante. Mas cada gesto era uma permissão silenciosa para que Lucas continuasse olhando. Uma autorização muda, eu vejo você também. Até que, numa tarde em que o vento parecia mais frio, algo mudou. João percebeu que Lucas não apenas o observava, ele o estudava. Cada movimento, cada expressão. Como se buscasse entender não só o corpo à sua frente, mas o que havia por dentro dele.
João passou a se perguntar se aquilo ainda era um jogo ou se estava testemunhando algo mais delicado, o despertar de alguém em conflito consigo mesmo. Ele começou a notar detalhes. Os passos de Lucas ficavam mais leves quando se aproximava da cerca. Às vezes, ele deixava o fone de ouvido apenas pendurado, como se não quisesse perder nenhum som vindo do outro lado. Houve até um dia em que João ouviu uma leve risada abafada, espontânea, involuntária, quando deixou cair o balde com água no pé. Aquilo o desarmou. Pela primeira vez em meses, ele riu de volta. Mas não havia palavras. Apenas olhares, respiros, silêncios. João sabia o que era viver calado. Sabia o peso de negar a si mesmo por anos. E, naquele garoto, ele via não um voyeur, mas um reflexo, alguém tentando entender onde termina o medo e começa a verdade. Por isso ele não afastou Lucas. Por isso, mesmo sem saber onde aquilo levaria, ele continuou voltando para o mesmo banco, à mesma hora, todos os dias. E toda vez que sentia aquele olhar tímido por trás da madeira, algo dentro dele sussurrava: não corra. Ele está apenas tentando existir. João não era um homem de confrontos. Já havia tentado viver exigindo verdades, cobrando palavras, insistindo em definições que nunca vinham. E aprendeu, com o tempo e a dor, que há coisas que só florescem no silêncio, quando ninguém força, quando apenas se permite. Foi por isso que ele escolheu não exigir explicações. Depois dos olhares, depois do susto do garoto, depois daquela primeira troca muda de presença, ele decidiu permanecer ali. Firme, constante. Não como um desafio, mas como uma abertura. Uma porta entreaberta que dizia: se quiser, eu estou aqui. Nos dias seguintes, João continuou sua rotina no jardim. Não alterou nada, não forçou situações. Mas, quando se aproximava da cerca, às vezes soltava um cumprimento breve, quase distraído. Um bom dia que não exigia resposta, tarde bonita hoje, dito mais para si mesmo do que para alguém. Não olhava diretamente. Não procurava o buraco na madeira. Apenas deixava sua voz fluir como parte do ar. No início, o retorno era o silêncio absoluto. João não se incomodava. Sabia que o tempo que leva para alguém vencer a própria vergonha não pode ser apressado. Mas, aos poucos, os sinais voltaram. Um leve arrastar de pés no outro lado. Uma respiração mais próxima da cerca. Às vezes, um suspiro, tão leve que podia ser inventado pela própria imaginação. João sabia que Lucas estava ali. Observando de novo. Não com a ousadia de antes, mas com mais cuidado. Menos impulso, mais hesitação. Como se estivesse medindo as consequências da própria curiosidade. Não era mais um adolescente curioso espiando um vizinho. Era alguém lutando com perguntas maiores do que podia responder. Houve um momento, numa tarde especialmente calma, em que João sentiu que algo havia mudado. Estava arrancando folhas secas do solo, ajoelhado perto da cerca, quando percebeu que os passos do outro lado não tentavam mais se esconder. Não eram furtivos. Eram presentes. E permaneceram por longos minutos. Nenhuma palavra foi dita. Mas, quando João se levantou e limpou as mãos, sentiu que, do outro lado, alguém também havia prendido a respiração. Ele não virou. Não quis assustar. Mas sabia que Lucas estava lá, tão perto quanto a coragem permitia. Foi nesse mesmo dia que a distância começou a diminuir. Não fisicamente, mas na intensidade. João notou que Lucas aparecia com mais frequência. Não apenas para observar. Às vezes, se colocava mais próximo da cerca, deixando a sombra do corpo visível através das tábuas. Como quem testa um limite invisível, passo a passo. E João, por sua vez, respondia com presença. Cuidava das plantas, regava as raízes, reorganizava vasos. Sempre com movimentos naturais. Sem pressa. Nunca direto. Mas sempre disponível.
Esse jogo de silêncio se tornou rotina. Um ritual sem regras. Às vezes, João escutava músicas baixas no celular e deixava que as melodias invadissem o espaço compartilhado. Percebia que, nesses momentos, o som prendia a atenção de Lucas. Senti o outro lado respirar mais devagar, como se estivesse tentando memorizar não apenas o som, mas o significado escondido nas escolhas musicais. Nenhum dos dois cruzava a linha. Era como caminhar na beira de um penhasco. O perigo de cair era real, mas havia também beleza na vista. E, talvez, pela primeira vez, Lucas não queria fugir. Houve um dia em que João percebeu que Lucas estava mais próximo do que nunca. Era manhã. O ar ainda carregava umidade, e a luz filtrava-se entre as folhas com delicadeza. João, sentado no chão, sentiu a presença do outro lado, intensa, densa. Não como antes. Dessa vez, era como se Lucas quisesse ser visto. Mesmo sem se mostrar. João falou algo simples, algo neutro. Comentou sobre a previsão do tempo, o calor fora de época. Houve uma pausa longa. Então, pela primeira vez, uma resposta veio do outro lado. Baixa. Quase um sussurro. Mas inconfundível. Lucas dissera que também achava estranho esse calor. E depois, silêncio. Essa frase curta carregava mais do que parecia. Era uma concessão. Um início. João não forçou conversa. Apenas assentiu, como se o comentário fosse parte da paisagem. Mas, por dentro, soube, a barreira começava a ceder. A partir daquele dia, os dois começaram a se reconhecer. Não com palavras, mas com gestos, hábitos, presenças. João sabia que não podia proteger Lucas do que ele ainda descobriria em si mesmo. Mas podia garantir que, do seu lado da cerca, não haveria julgamento. O garoto estava em processo. E João, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho. O silêncio entre eles já não era desconforto. Era abrigo. A curiosidade de Lucas transformará-se em busca. Ele não queria mais apenas observar. Queria entender o que aquilo significava, o que aquele desejo silencioso dizia sobre ele mesmo. E João, com toda a paciência que a vida lhe ensinou, esperava. Sem pressa. Sem cobrança. Porque sabia que, em algum momento, o silêncio deixaria de ser refúgio e viraria voz. O que era tênue tornou-se incerto. E o que era presença silenciosa passou a parecer distância calculada. Num sábado pela manhã, quando o sol mal havia se firmado no céu, João notou algo diferente no quintal ao lado. Vozes. Riso alto. Uma energia nova, aguda. Ele reconheceu uma delas, era Lucas, mais diferente do garoto que observava em silêncio por trás da cerca. Ao lado dele, alguém mais, um amigo, talvez da escola, mais expansivo, mais solto, com um jeito de quem se sente à vontade demais em qualquer lugar. Eles estavam jogando bola no quintal. O som das risadas cortava o ar como faca em fruta madura. João tentou não ouvir, mas cada frase, cada gesto do outro lado parecia calculado para lembrá-lo de sua posição, fora da cena, invisível, excluído de um jogo que, até então, achava que apenas dois jogavam. O desconforto veio sem aviso. Sentado na cadeira perto da cerca, como fazia nos últimos dias, João fingia ler, mas seus olhos não se fixavam em nada. O barulho do riso incomodava mais do que deveria. E então aconteceu algo sutil, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Lucas apontou para o seu lado da cerca. O gesto foi rápido, disfarçado, mas claro. O amigo olhou na mesma direção, sorriu enviesado, disse algo que João não conseguiu ouvir, e riram mais uma vez. A ferida foi instantânea. Não havia insulto explícito, nenhuma palavra cruel. Mas havia o que não se diz. O que se esconde por trás do medo de ser visto como é. João conhecia bem aquele jogo,
a tentativa de manter uma imagem que agrada aos outros, mesmo que custe negar a si mesmo. Levantou-se, caminhou até a porta com passos controlados. Não queria parecer afetado, mas por dentro, uma mistura de raiva, frustração e tristeza fermentava. Por que aquilo o atingia tanto? Afinal, Lucas era apenas um garoto tentando entender quem era. Mas talvez fosse justamente isso, a lembrança de sua própria juventude, das vezes em que fingiu rir de piadas que doíam só para pertencer, só para não ser o alvo. Durante o resto do dia, João tentou se distrair. Leu, lavou a varanda, fez café, ligou a televisão. Mas o som da risada continuava ecoando. E mais do que isso, a dúvida, tudo o que tinham vivido até ali, os silêncios partilhados, os pequenos gestos, o quase, teria sido apenas uma brincadeira para Lucas. Um experimento emocional de quem não entende ainda o peso das expectativas. Na manhã seguinte, o quintal estava vazio. Nenhum sinal de Lucas. Nenhum som. Apenas a mesma cerca, o mesmo buraco entre as tábuas, agora parecendo mais fechado que nunca. João hesitou em sair. Pela primeira vez desde que tudo começara, sentia-se exposto, vulnerável. Como se a magia do que haviam construído estivesse à mercê do julgamento de terceiros, e já tivesse sido desmontada. Foram 2 dias sem qualquer sinal. Nem sombras, nem passos leves, nem respiração contida do outro lado. O vazio doeu mais do que o riso da véspera. Até que, na tarde do terceiro dia, algo quebrou o padrão. João, ao regar as plantas, ouviu passos. Mas não no quintal vizinho. À sua direita, na lateral da casa, alguém se aproximava. Quando virou-se, viu Lucas parado junto ao portão, cabisbaixo, hesitante. Não trazia mais o ar leve das risadas. Parecia menor. Mais contido. Como se carregasse o peso de um erro não verbalizado. João não disse nada. Apenas continuou seu movimento com a mangueira, como se o momento não pedisse urgência. Lucas, depois de um tempo, falou baixo. Pediu desculpas. Disse que não queria que o amigo soubesse de nada. Que não era vergonha, era medo. João entendeu. Não precisava ouvir mais nada. Sabia como era crescer engolindo palavras, fingindo interesses, desviando olhares. Sabia o que era desejar alguém e, ao mesmo tempo, temer ser visto. Não era fácil ser o primeiro a romper o silêncio. Ainda mais quando se tem apenas 18 anos e o mundo espera certezas que ninguém tem. Ele assentiu com um gesto contido. Deixou claro, sem precisar explicar, que estava tudo bem. Mas, dentro de si, sabia, a presença do outro amigo não era o problema. O verdadeiro conflito estava dentro de Lucas, uma luta entre o desejo de se aceitar e o pavor de ser julgado. A cerca continuava ali. A mesma. Mas agora parecia mais alta. E João, que já escalou muros invisíveis por dentro, sabia que era preciso tempo. Que nem toda aproximação é linha reta. E que, às vezes, é no afastamento que o outro aprende a voltar por escolha, não por impulso. O silêncio persistiu por dias, mas não era mais o mesmo de antes. Agora, ele carregava o peso do que foi interrompido, não por palavras, mas por medo. João continuou sua rotina sem alterações visíveis. Trabalhava no jardim, cuidava das plantas, sentava-se no mesmo banco perto da cerca todas as tardes. Mas, dentro dele, algo havia se retraído. Não esperava mais. Apenas aceitava. A ausência de Lucas foi sentida como uma pausa incômoda. Não por causa da presença física, mas pela ausência daquilo que haviam construído, aquele espaço invisível de escuta, de troca silenciosa, de pequenas concessões. A presença do amigo, o riso, o gesto involuntário apontando para a cerca haviam deixado marcas. Mas não era raiva. Era decepção. E mais ainda, empatia. João sabia que aquele afastamento não era pessoal.
Era uma fuga de si mesmo. Conhecia bem essa dinâmica. Ele também já havia rido quando sentia vontade de chorar. Já havia negado um sentimento só para evitar um olhar atravessado. Entendia que Lucas precisava se esconder, não por desinteresse, mas por sobrevivência. Então, quando viu se aproximando do portão lateral da casa, numa tarde nublada e abafada, João não se surpreendeu. Observou o corpo do garoto hesitar antes de entrar. Nenhum dos dois falou de imediato. Lucas parecia ter ensaiado mentalmente aquele momento dezenas de vezes, mas agora, diante da realidade, não sabia por onde começar. João se levantou do banco e indicou o espaço ao lado. Sentaram-se ali, sem pressa, sem pressões. O tempo parecia suspenso entre os dois. Lucas, aos poucos, começou a falar. A voz baixa, como quem teme que o mundo ouça demais. Disse que nunca havia contado a ninguém sobre o que sentia. Nem aos pais, nem aos amigos, nem mesmo a si próprio de forma completa. Sempre achava justificativas para os sentimentos que surgiam, dizia a si mesmo que era curiosidade, admiração, fase. Mas agora, não dava mais para fingir. Falou das noites em que se perguntava se era normal. Das vezes em que se olhava no espelho e tentava imaginar se alguém notava algo diferente. Das piadas na escola. Dos silêncios em casa. Da angústia de gostar e, ao mesmo tempo, querer desaparecer. João não interrompeu. Ouviu tudo. Não com olhos de julgamento, mas com uma escuta inteira. Sabia que aquele momento era frágil, que qualquer reação exagerada poderia fazer Lucas se calar de novo. Por isso não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo e deixou o peso das palavras repousar entre eles. Quando finalmente falou, sua voz era firme, mais serena. Contou que também passou anos em silêncio. Que também achou que era errado sentir o que sentia. Que tentou se ajustar, se esconder, se silenciar. E que só muito tempo depois entendeu que o medo não era sinal de fraqueza, era parte do caminho. Disse que estar confuso, com medo, tentando entender, era mais comum do que se imagina. E que, apesar de parecer solitário, ninguém precisa atravessar esse processo sozinho. Lucas não respondeu de imediato. Mas seu corpo, antes tenso, começou a relaxar. A vergonha deu espaço a um tipo de alívio silencioso. O mundo não tinha desabado. Ele havia se revelado, pelo menos em parte, e ainda estava ali. E João também. Naquele banco, lado a lado, não houve grandes declarações, promessas ou gestos dramáticos. Houve presença. Uma escuta real. E, acima de tudo, o reconhecimento de que ambos sabiam como era difícil admitir a si mesmo quem se é. E ainda mais difícil deixar que outro veja isso. O sol começou a se pôr devagar. As sombras se alongavam no chão. João percebeu que Lucas olhava para a frente, perdido em pensamento, mas de um jeito diferente. Como quem, pela primeira vez, enxergava possibilidades. Antes de ir embora, Lucas agradeceu. Não com palavras diretas, mas com um olhar que dizia tudo. João não esperava mais do que isso. A conversa daquela tarde não resolveu tudo. Não tinha a intenção de resolver. Mas abriu uma fresta. E às vezes, é só disso que alguém precisa para continuar. A noite caiu sem promessas. O céu, pesado de nuvens, mantinha a cidade num silêncio diferente. João não esperava nada. Já havia aprendido a não esperar. Depois da conversa no banco, nos dias seguintes, limitou-se a manter a porta aberta, no sentido literal e no simbólico. Não procurou mais por sinais, nem pela presença atrás da cerca. A ausência de Lucas não doía mais como antes. Era compreendida como parte do processo. Estava preparando o chá quando escutou as batidas. 3 toques secos na porta dos fundos. Sem pressa, caminhou até lá. Ao abrir, encontrou Lucas parado, estático.
Nenhuma explicação. Nenhum pedido. Apenas a presença, inteira e silenciosa, como quem carrega algo que ainda não sabe nomear. João apenas abriu mais a porta e deu espaço. O garoto entrou, como quem entra em terreno desconhecido, mas necessário. Nenhum dos dois falou. Foram direto à cozinha, onde o bule ainda fumegava. Sentaram-se frente a frente. Não havia roteiro, não havia expectativa. Apenas o momento, suspenso entre a coragem e a dúvida. O silêncio que se formou ali não era vazio. Era habitado por tudo que já havia sido dito, e por tudo que ainda precisava ser aceito. Tomaram o chá devagar, sem pressa. João não forçou perguntas. Lucas não se justificou. A respiração dos dois parecia buscar um ritmo comum. Foi só depois da segunda xícara que Lucas disse algo. A voz saiu contida, mas firme o suficiente para atravessar a distância emocional que ainda restava entre eles. Confessou que não sabia o que fazer. Não sabia como lidar com tudo o que sentia, com tudo o que descobria dentro de si desde o primeiro olhar por aquela cerca. Disse que o medo ainda estava ali, mas algo maior o havia trazido até ali, uma vontade de entender, de encontrar um caminho, por mais incerto que fosse. João ouviu sem interromper. Sentiu que não precisava dizer muito. Quando finalmente respondeu, não foi com conselhos, nem com verdades prontas. Apenas reconheceu que não era necessário estar pronto. Que o mais importante já havia acontecido, o primeiro passo. O gesto de estar ali, naquela noite, frente a frente com a própria dúvida, já era um ato de coragem. Lucas assentiu em silêncio. Não precisava mais se defender. Não ali. Não com João. O tempo seguiu sem pressa. Conversaram pouco. Às vezes, apenas trocavam olhares. João evitava conduzir. Deixava que o outro dissesse quanto podia, do jeito que conseguia. Em certos momentos, bastava um comentário sobre o dia, uma pergunta simples sobre a escola, ou o som do vento lá fora. Era o cotidiano segurando a mão do extraordinário. Quando o relógio avançou para além da meia-noite, Lucas se levantou devagar. João o acompanhou até a porta, sem gesto dramático. Antes de sair, Lucas olhou para trás, como quem quer guardar a imagem de um abrigo. Não disse nada, mas o olhar carregava gratidão, alívio e, acima de tudo, esperança. João ficou parado ali por um instante, vendo-o desaparecer na noite. Sentia-se calmo. Não havia certezas, mas havia algo melhor, o início de uma verdade que, por fim, podia ser vivida em voz baixa. A jornada de Lucas estava só começando. João sabia que ainda viriam dúvidas, recaídas, medos. Mas o mais importante já estava em curso, ele havia deixado de se esconder. Havia cruzado a cerca. E, a partir dali, não caminharia mais sozinho.